Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E continuando a nossa série de o que fazer para ser consistente no day trade, tá? Esse seria o primeiro passo. Todos os vídeos diários que eu venho postando aqui, são os primeiros passos para quem quer ser consistente no day trade. E o que seria isso, Felipe? Vocês podem estar me perguntando. Seria estudar devidamente o preço, tá? Estudar a movimentação, estudar a ação do preço, o price action. Tá? E dentro do price action, dentro desse estudo, a gente utiliza algumas ferramentas de marcação de preço, tá? Que são marcações de setores, de zonas de negociação institucional ou de defesa institucional. Tá ok? Então a gente começa aqui fazendo pelo gráfico diário a avaliação. E o que nós tínhamos aqui? Ó, hoje nós vamos fazer um pouco diferente a dinâmica, tá? Normalmente eu preparo todas as marcações e venho explicando todas elas. Hoje eu vou mostrar para vocês as marcações que eu tinha e que eu fiz ao longo do dia e qual foi o comportamento do preço e o que é importante para a gente no dia de hoje. Então eu vou começar pelo gráfico de 5 minutos, tá? Vou fazer um inverso aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco o zoom aqui, ó, para que vocês consigam ver todas as nossas marcações, tá ok? Então, aqui, pessoal, nós já começamos com essa região aqui de Buy Side Liquidity, tá? Na parte superior. Deixa eu só ajustá-la aqui corretamente. Tá? Então, essas duas regiões, essas linhas pretas escuras, são duas posições de Sell Side Liquidity, tá? Do gráfico diário. Esse cara aqui é um order block do gráfico de 60 minutos e esse um order block no gráfico de 1 minuto, perdão, de 5 minutos, tá? Eu até posso ajustar esse order block aqui, ó, para este candle, ok? Vamos fazer esse ajuste. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então temos aqui na parte superior, temos essas duas regiões de liquidez, tá? Que o institucional pode querer buscá-la para fazer a sua captação de liquidez. Tá? Vamos desenhar aqui, pessoal. Ó. O mercado pode vir subindo, né? Pode subir para capturar essa liquidez acima dessas regiões. Captura, tá? Ou se ele comprou aqui nessas regiões, ele faz o transporte dessa liquidez para essas regiões, tá? Coloca o dinheiro no bolso e traz o preço novamente para regiões mais baratas, tá? Ou seja, compra barato e vende caro, tá? Utilizando-se dessas regiões de liquidez, que são regiões onde eles podem encontrar possíveis stops de compra. Então, por isso, o nome Buy Side Liquidity, lado de liquidez compradora, lado de liquidez compradora. Ok? Dentro desse contexto aqui, nós tínhamos esse order block no gráfico de 5 minutos, 60 minutos e no diário. Tá? A gente já percebeu que no diário esse order block já segurou o mercado por alguns momentos e o preço negociou para baixo. Novamente, sobe. Tá, vamos lá, vamos agora ir ampliando o nosso zoom aqui, ó, e para identificando aqui, ó, o preço sobe, deixa um pavio aqui, faz um primeiro movimento de venda. Eu consegui pegar essa venda aqui, ó, sair um pouco abaixo dessa mínima. Tá? Depois o mercado fica congestionado aqui, sobe, rompe, na verdade ele aprofunda o movimento de entrada para dentro do order block, para em cima do gráfico de perdão, em cima do order block de 60 minutos, onde eu consigo também pegar essa venda e trazer. Aí essa daqui eu trouxe. O meu objetivo era até aqui, ó, até essa região aqui, ó, do 121.025, eu teria pego uns 2.000 pontos nesse trade, porém eu saí quando ele acelerou esse movimento aqui para cima, tá? Eu me protegi acima desse pavio, meu trailing stop estava aqui e ele me tirou aqui neste movimento. Ok? Poderia ter encerrado a minha operação aqui, deixei alguns pontinhos na mesa, mas o risco retorno estava estava com 15 para 1. O meu risco aqui, do meu preço de entrada, eu estava com 100 pontos, na verdade 95 pontos de stop. Tá? Se ele rompesse, ele aprofundasse a correção acima do order block, eu iria estopar e observar o order block nos 5 minutos. Tá? Porém, ele parou e correspondeu à leitura, certo?
Esse cara aqui é um breaker block, então o mercado fura ele, quando ele devolve, segura no breaker block e vem testar a mínima novamente. Ok? A gente poderia ter, eu não peguei, depois desse trade eu estava fora do mercado, então eu parei de operar por volta aqui das 11h40. Tá ok? Fiquei todo esse tempo aqui, ó, das 10h40 às 11h40. Fiquei uma hora posicionado até que o mercado me tirou. Surfei boa parte desse movimento, fazendo uma parcial aqui nessa mínima de 300 pontos e deixei o mercado fluir um pouco mais. Tá bom? O mercado faz um congestionamento aqui, né? Ele abre bem em cima do imbalance. Tá? Tínhamos um imbalance aqui, ó, entre fechamento e abertura desse dia, que não havia sido preenchido. O mercado sobe fortemente e cai. Depois que ele cai, esse comprador possivelmente defendendo um pouco desse movimento de compra, né? Porém estávamos em uma região vendedora. Então, por isso, a minha primeira visão seria vendedora. Tá ok? Então, eu pensava mais em defesas por parte dos vendedores por estarmos trabalhando em uma região de prêmio. Tá? Então, eu vou detalhar aqui, ó, tínhamos essa daqui como sendo a máxima do dia anterior e a mínima do dia... Perdão, pessoal, essa daqui estava errada, eu já meio que dei uma atualizada, mas estava aqui, ó, como sendo a mínima anterior. Beleza? Então, o mercado furou, já abriu acima da máxima, depois devolveu a negociação para dentro, testando esse order block aqui, ó, que era uma região que, na verdade, se tornou um breaker block. O mercado passa direto por ele, depois tenta, nesse pavio aqui, ele devolve o movimento e continua perdendo a mínima aqui. Tá bom? Então, eu vou, nesse momento, apagar esse carinha. Esse breaker block, para mim, ele ainda continua sendo uma região para hoje. Tá? Então, eu vou manter essa região desse breaker block. Temos um order block também aqui, junto ao breaker block, pois ele perde esse fundo. Tá? Um order block de defesa compradora, nesse movimento, em que o preço defendeu e subiu. Perfeito? Novamente, testa aqui o order block, tá? Que fez o movimento baixista e vem perder fundo. Esse order block dessa parte inferior. Temos duas regiões de order block, que é esse aqui, esse último, e esse da parte superior. Tá? Então, o mercado para exatamente dentro desse order block comprador. Então, nessas regiões, tá? Eu vou apagar esse order block, pois ele já foi mitigado. Esse daqui também já foi mitigado, então eu vou apagá-lo e vou manter somente esse order block para o dia de hoje. Tá bom? Então, vou ficar de olho nesse carinha aqui. Porém, o que nós temos aqui para baixo? Ó? Temos, vamos diminuir o zoom novamente. Ó. Colocar aqui a minha seta. Temos aqui a mínima de hoje, então ao invés de deixar marcado essa região, eu marco a mínima de hoje. Ok? Essa região de mínima. Tá? E tenho aqui um sell side liquidity, tá? Uma liquidez. Uma região de liquidez, tá? Que o mercado pode fazer o chamado sweep de liquidez. O que é o sweep de liquidez? É um movimento em que o mercado fura, passa direto no order block, nesses dois sell side liquidity, se mantém aqui capturando todos os stops abaixo dessas regiões e depois faz o movimento de transporte de liquidez para regiões em que ele pode zerar, ou seja, se ele compra barato, ele vende mais caro. Então, esse é um movimento que a gente pode esperar. E nessas regiões vendedoras, esse order block aqui no gráfico de 5 minutos ainda não foi mitigado, então a gente pode esperar também uma mitigação. Aqui está um pouco mais distante, mas ele também pode fazer uma captura de liquidez e depois transferir esse movimento para baixo. Tá bom, pessoal? Então, esses são os movimentos que eu vou estar de olho para o dia de hoje. Tá? Eu vou manter praticamente as minhas marcações. Esse order block no gráfico diário ainda não foi totalmente violado, tá? Pois no diário ele acaba sendo um pouco maior. Ó. O mercado se aproximou a... Cadê a minha seta? Está aqui. Aqui, ó.
o mercado para dentro do corpo desse candle, que é o order block, mas ainda temos o pavio e temos essa região de sell side liquidity. Então o mercado, caso ele continue o movimento de alta, ele pode subir um pouco mais, tá bom? Ele pode subir um pouco mais, capturar essa liquidez e fazer este movimento, tá? Gráfico de 60 minutos, o que nós tínhamos aqui, ó, eu fiz um refino, tá, dessa marcação, desse Fair Value Gap, tá? Tínhamos essa região de gap, o mercado fez uma movimentação que entrou ali no Fair Value Gap, subiu, tá? Subiu, deixa eu só fazer uma adaptação aqui, pessoal. Colocar em todos os gráficos, para a gente poder ver no gráfico de 60 minutos essa mínima, tá? Então vamos lá, temos esse sell side liquidity e temos um Fair Value Gap para ser preenchido. Abaixo do Fair Value Gap, nós temos um order block do gráfico diário e um order block no gráfico de 60 minutos. Tá bom? Posso considerar também outro order block na parte inferior, sendo esse carinha aqui, ó, tá? Em que o movimento pode ser defendido ao chegar nessa região. Tá bom, pessoal? Então, essa é a minha visão, tá, para o dia de hoje. Então, eu espero que talvez as expectativas de movimentação que eu tenho é uma possível captura de liquidez aqui nessa parte superior, tá? E o transporte dessa liquidez para a parte inferior, tá? Idem aqui para baixo, certo? Essa é a minha expectativa. Então, eu vou esperar o movimento se confirmar dentro dessas regiões para que eu faça as minhas entradas. Mas, vale lembrar que, eu vou até anotar em vermelho maior aqui, ó, bem grandão, hoje é dia de payroll, tá, galera? Isso aqui é o seguinte, tá? O payroll são dados de informações sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos não agrícola. Ou seja, sai o ganho médio por hora trabalhada, horas trabalhadas, salário médio por hora trabalhada, o número de empregos gerados no mês passado, e isso pode gerar um movimento na taxa de juros dos Estados Unidos, pois se o dado sair muito forte, pode gerar uma pressão inflacionária, falando que o mercado está gerando muitos empregos, consequentemente vai ter a economia se fortalece, o dinheiro fica mais, entra mais dinheiro circulando nas economias, principalmente na economia americana, tá? Pois esse dado pode influenciar economias do mundo afora, devido ao câmbio se fortalecer, ao dólar se fortalecer, os títulos americanos se fortalecerem, pois a economia americana está se fortalecendo, está gerando empregos, as empresas estão mais sólidas, estão vendendo mais, estão faturando mais e por aí vai. Então, esse dado saindo forte pode gerar uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, subindo a inflação, a taxa de inflação pode pressionar o Fed por aumentos na taxa de juros. Obviamente que se o mercado, olhando para o curtíssimo prazo, mês a mês, o Fed não toma decisões baseadas no mês a mês, tá? De um mês para o outro. Ele toma decisões baseadas em um período mais prolongado. Tá? Então, oscilações de curto prazo, no nosso caso, como day traders, temos uma oscilação bem grande, então a gente tem que ficar esperto com essa informação. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse foi um vídeo mais instrutivo, onde a gente sempre começava no gráfico diário. E aqui eu comecei pelo gráfico dos 5 minutos para eu mostrar a reação do mercado em cima das nossas marcações do dia anterior. Tá bom? Esse order block aqui da parte inferior não foi mitigado. Então, o que a gente tem aqui para hoje? Order block sem mitigação. Possibilidade de teste dessas regiões de sell side liquidity. Essas regiões de buy side liquidity, apesar da distância entre o fechamento e elas, o mercado pode sofrer algum gap e acabar buscando essas regiões, tá? E temos também order blocks de defesa, perdão, esse daqui, né? Defesa por parte dos vendedores, tá? E algumas regiões que a gente pode estar olhando para tomada de decisão. Tá bom, turma? Então, essa é a minha visão para o dia de hoje. Compartilhe com vocês. Se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, se estiverem agregando para o dia a dia de vocês, eu peço que deixem o like,
Se inscrevam no canal, isso é importante para que eu possa estar crescendo e construindo e divulgando cada vez mais conteúdos desse tipo. E para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais, eu tenho um treinamento que vai estar disponível na descrição deste vídeo. Tá bom, pessoal? E outra coisa, temos um grupo no Telegram. Se vocês tiverem interesse, o grupo aberto, lá eu posto algumas análises, operações que eu venho fazendo e podemos ter a chance de bater um papo, trocar uma ideia e, consequentemente, evoluir uns com os outros. Beleza? Fiquem todos com Deus, uma ótima sexta-feira para vocês, ótimos negócios, um grande abraço e até mais.